Olá, seja muito bem-vindo de volta. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou também conhecido como os Mormons. Nas minhas anotações aqui eu separei para vocês um breve histórico, os principais erros, e depois eu vou apresentar respostas de um cristianismo bíblico para cada um desses equívocos. Bem, todos sabem que o mormonismo ele teve origem com o seu fundador é Joseph Smith Jr., que nasceu em 23 de dezembro de 1805. E o relato da história é que o Joseph Smith, em 1820, então com 15 anos apenas, ele recebeu uma revelação do pai e do filho de que todas as igrejas que existiam estavam equivocadas, eram igrejas falsas. Então, em 1823, ele também recebeu a revelação de um anjo chamado Moroni, daí então veio o nome de mormonismo, de que havia um local escondido com placas de ouro, com a história dos povos antigos da América, que ele precisaria traduzir usando instrumentos como Urim e Turim. E aí, então, a tradução desse conteúdo deu origem ao chamado O Livro dos Mormons, em 1829, considerado por ele uma nova revelação divina. A partir disso, então, em 1830, ele fundou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e declarou que ela seria, então, a única igreja verdadeira, aonde não teria nenhuma salvação fora dela. Após uma série de perseguições e conflitos, o Joseph Smith ele foi morto em 1844, muito jovem, em Illinois, e o próximo líder da igreja, então, seria Brigham Young, que trouxe liderança, conduziu os Mormons até o estado de Utah, nos Estados Unidos, onde eles fundaram Salt Lake City, a sede mundial da igreja. Esse é um breve relato. Agora, o que creem os Mormons? Bem, eu fiz algumas anotações aqui. Em primeiro lugar, revelações extra-bíblicas. Os Mormons eles sustentam que tem pelo menos 4 livros sagrados, e todos esses 4 livros eles têm autoridade igual. Primeiro, é a Bíblia, mas apenas quando ela for corretamente traduzida. Então, para eles, uma série de traduções bíblicas também eram falsas. O Livro dos Mormons, a Doutrina e Convênios, a Pérola Grande de Grande Valor. Todos esses livros, esses 4 livros, para eles têm igualdade de autoridade. Além disso, eles têm uma concepção de Deus também muito diferente da concepção do Deus bíblico. Eles ensinam que o Deus Pai tem um corpo físico, ele era um homem que foi exaltado e que existem muitos deuses, que na verdade, inclusive, os próprios membros da igreja passam por um tipo de teoses, passam por um tipo de deificação, podendo então tornar-se deuses também. Além disso, eles têm uma cristologia absolutamente herética, muito distinta da cristologia do Novo Testamento. Eles negam que Jesus Cristo tenha sido gerado pelo Espírito Santo, eles afirmam que Adão é o pai de Jesus e que, claro, e além disso, Jesus era polígamo, tinha uma série de esposas. Além disso, eles também têm uma doutrina da salvação que ensina a salvação por obras e cerimônias, inclusive o batismo em favor dos mortos, que para eles poderem se decidir se vão aceitar ou não a fé além da vida. Uma cosmologia falsa, ou seja, eles não creem que Deus criou todas as coisas a partir do nada. Na verdade, Deus não seria o criador de todas as coisas, ele seria um organizador da matéria pré-existente, negando, então, a criação a partir do nada. E também uma concepção de que os Estados Unidos da América são a nova Sião, ou seja, a América do Norte é a sede do governo milenar de Cristo. Esses são talvez os principais equívocos que os Mormons defendem. Claro que existem outras coisas menores ou maiores, algumas divergências dentro da própria tradição. Agora, o que a Bíblia ensina verdadeiramente sobre isso? Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que tem apenas um Deus. Se a gente se lembrar do que Isaías 43:10 diz de maneira muito categórica, antes de mim nenhum Deus se formou. É o próprio Deus falando. E depois de mim nenhum haverá. Só existe um Deus. O monoteísmo é uma característica fundamental da revelação bíblica. Além disso, Deus é espírito. Qualquer criança aprende logo nos seus primeiros anos de catequese de que Deus é um espírito pessoal sem corpo. Isso está lá em João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Foi o Senhor Jesus que disse isso para a mulher samaritana. Além disso,
Cristo é o Filho eterno de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Essa doutrina é clara na Escritura, lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 20, quando Maria recebe a revelação de que ela seria a mãe de Jesus, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Isso foi gerado pelo Espírito Santo. Além disso, a criação é uma obra de Deus. Deus não é só organizador de uma matéria pré-existente ou organizador de um caos pré-existente. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É a primeira frase das Escrituras em Gênesis 1:1. Além disso, a salvação é pela graça, nós já mencionamos isso, e não pelas obras, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Isso é o apóstolo Paulo falando em Tito, no capítulo 3, no versículo 5. E também a revelação completa e final nas Escrituras, não tendo espaço nenhum para revelações posteriores e também revelações que colocam-se em pé de igualdade com a Escritura. Nada acrescentareis às palavras que vos mando. Isso é Deus falando com Moisés em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 12. Então, cada um desses princípios bíblicos deixam muito claro como que o mormonismo é uma heresia, é uma seita, é uma separação do cristianismo bíblico e como ele está fadado necessariamente a levar os seus membros a um distanciamento da suficiência da palavra de Deus e do próprio Deus que se revela nas Escrituras.